A Bíblia diz no livro de Joel, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 20. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. É com grande alegria que vamos estudar o livro de Joel. Um livro profético de apenas 3 capítulos, mas não te engana. Nos pequenos vidros temos grandes perfumes. Esse livro é maravilhoso. Joel significa Jeová é Deus, ou Deus é o Senhor. Petuel, que é o pai de Joel, ou foi o pai de Joel, significa Deus liberta ou exaltado por Deus. Sabemos pouco sobre Joel. O que sabemos é que ele profetizou para Judá e Jerusalém. Então, teoricamente, Reino do Sul. Sabemos que ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Ele conhecia a Bíblia. Ele citou vários trechos de profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, que nós estudamos. Se tu não sabe, nós fizemos um estudo sobre Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tu pode encontrar no canal o estudo sobre esses livros proféticos. O fato de citar vários profetas indica o conhecimento bíblico de Joel. Não sabemos se ele era sacerdote, se ele era um mestre, se ele era um estudioso, seu pai era sacerdote, se ele vinha de uma família de sacerdotes, não sabemos. O que sabemos é que ele faz menção a sacerdotes, faz menção ao templo e não fala nada em reis. E aí eu vou te perguntar, tu que é inscrito do canal, que é fiel, que acompanha, que tá firme desde janeiro estudando o que a Bíblia diz do Gênesis e, se Deus quiser, até o Apocalipse, lembra que eu falei que depois do exílio, depois do cativeiro, depois do desterro na Babilônia, não se falava mais em reis. Começaram a falar dos príncipes, lembra? Não tinha mais rei, não teve mais rei. Então, acredita-se que Joel profetizou pós-exílio. É uma hipótese. Tem muitas hipóteses, mas não é o nosso objetivo aqui. Só saber que ele falava do templo. Então, a gente sabe que quando eles voltaram, o maior objetivo era reconstruir o templo. É uma geração que aprendeu com a dor, aprendeu a obediência pelas dores, fracassos, vergonhas, humilhações que sofreram. 70 anos. Acredita-se que ele possa ter sido contemporâneo ou um pouco antes ou depois de Esdras e Neemias. A gente não sabe. Por quê? Porque tudo isso é uma especulação, não tem nada registrado, não tem nada. O que a gente sabe de Joel? Que ele recebeu a palavra do Senhor, porque diz, ó, foi dirigida a Joel. Ele recebeu uma mensagem direta para ele, e que ele era filho de Petuel. E tanto o nome dele quanto o nome do pai indica homens de Deus, homens tementes a Deus. O assunto de Joel, diferente dos outros profetas que nós estudamos, não são os pecados no plural. É o pecado como maldição, como eu digo para vocês, como vírus, como bactéria, como algo que está impregnado na nossa essência, na nossa natureza humana. Então,
Ele não, assim como Ezequiel, que a gente até ficava constrangido, né, pelo seu tom que era tão direto, lembra do entre aspas, ofensivo? Ou de Jeremias, que sofreu daquela forma por causa dos pecados, ou Isaías, que condenou e proclamou para reis os pecados. Joel não. Joel não. Ele não fica enumerando, ele não fica listando. O que ele fala é do pecado como um todo, generalizado, como realmente uma maldição, algo que nos afeta a todos, né? A toda a humanidade, a todos os seres humanos. O outro assunto principal do livro de Joel é o dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor não é um dia, é o dia do Senhor. E ele tem um caráter de passado e de futuro. Ele fala, toda a profecia aponta para o futuro, mas ele aponta para um futuro apocalíptico. Então, Joel é muito importante. É um livro de 3 capítulos, mas que vocês vão ver quantos versículos, quanta teologia, quanta doutrina tem nesse livro. E eu te convido a assistir os vídeos, que a gente possa caminhar juntos por esses 3 capítulos. E tu vai ver a profundidade. Tu vai ver como é sério o que Deus deu para Joel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. E a gente vê que ele não estava interessado em nada a não ser proclamar esta palavra. Porque o livro é muito objetivo, muito profundo, muito claro. É considerado um poema ou poemas. O capítulo 1 e o capítulo 2 são considerados poemas, porque tem toda uma métrica e uma semelhança, que claro, no português muitas vezes a gente não entende, mas no hebraico sim. É como se ele tivesse escrito, olha que coisa linda, os dois ao mesmo tempo. Ou tipo, ele escrevia e complementava o 1 e o 2. Isso é algo literário, é algo de estilo, é algo de alguém que tem conhecimento. Então são poemas intrigantes. Por que intrigantes? Porque tem alguns símbolos, algumas coisas que a gente tem que esmiuçar para entender. São fascinantes, porque nos assustam, nos chocam também, e são profundos. Como eu disse, eles são apocalípticos. Eles têm a ver com coisas que ainda vão acontecer. Coisas que já aconteceram e coisas que irão acontecer. Além desses assuntos, eu sempre faço uma breve introdução quando a gente começa um livro novo, um profeta, né? Que é o que a gente tem estudado. Ele também, assim como Isaías, Jeremias, Ezequiel, fala do arrependimento. Ele quer proclamar o arrependimento, a conversão e o avivamento. E um ponto importantíssimo do livro é o derramamento do Espírito Santo, que muitos dizem que se cumpriu em Atos 2, no Pentecostes. Então, seria o passado. É como assim, já está cumprido, já aconteceu. Tudo bem. Mas tem algumas questões, alguns detalhes que não se cumpriram no Pentecostes. Pelo menos nós não temos o relato. Então, aí a gente joga pro Apocalipse, a gente joga pro futuro, a gente joga até pros nossos dias, que nós não sabemos quando o Senhor Jesus virá. Então, é um livro muito interessante. Nesse capítulo que a gente vai começar hoje, capítulo 1, tu vai ver que ele fala do juízo de Deus, do julgamento de Deus. E ele já começa com umas figuras sobre os gafanhotos, o gafanhoto. Depois ele fala da seca e fala de um exército, entre aspas, estrangeiro, porque é alguém que está invadindo, né? Mas tu vê que tudo isso é uma analogia, uma simbologia, uma alegoria para falar do pecado.
do mal que assola a cada um de nós. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos separa da santidade de Deus, é o pecado que nos arruína, que nos adoece, que nos envelhece e que nos leva à morte, seja ela física ou espiritual. Então, eu convido vocês a estudar Joel comigo por esses dias, nesses 3 vídeos sobre os 3 capítulos de Joel. Tudo isso que eu falei era uma introdução, mas também o versículo 1. 2. Prestem atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Então, o que está sendo falado aqui? Tu tem que narrar, tu tem que contar, tu tem que explicar para a próxima geração as coisas que estão acontecendo e as coisas que estão por vir. Então já é uma chamada para cada um de nós. Se tu é pai, se tu é avô, se tu é tio, se tu tem algum professor, se tu tem uma geração sob os teus cuidados, tu tem que contar, tu tem que narrar, tu tem que apresentar. Como diz em Deuteronômio, inculcar na mente deles, para que eles aprendam, para que não ocorra um vácuo, um vão, um espaço. Porque o nosso Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É do Pai, do Filho e do Neto, das gerações. E nós sabemos que muitos pais são bons, têm um bom exemplo, mas não passam, não ensinam, não transmitem, não narram aos filhos. E outros fazem isso e os filhos se desviam. Estudamos muito, né, em Ezequiel sobre isso. Mas aqui ele está deixando bem claro, ó, prestem atenção, velhos. Não é porque tu tá velho, não é porque tu é ancião, que tu tá ultrapassado. Não, a palavra de Deus diz que se as cãs, quer dizer, os cabelos brancos vierem com sabedoria, isso é bênção. Então, se tu é um velho, um ancião, um pai, um avô, mas tu tem revelação de Deus, palavra de Deus, sabedoria, conta para os filhos e para os netos. Narra, compartilha. Assim como nós aqui no YouTube estamos deixando para a posteridade. Se o Senhor Jesus não voltar agora, na minha geração, no meu tempo, esses vídeos vão ficar. Então, o que tu tá fazendo para ficar para as próximas gerações? Qual é o exemplo? Qual é a história? Qual é a lembrança que as novas gerações terão? Qual é o legado? Isso é muito sério e muito importante. Aí vem o que tu tem que contar para as gerações. 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Vai dizer que não é um poema? Vai dizer que não tem toda uma melodia, uma métrica, tudo assim? Pois bem, o gafanhoto é um animal que sozinho ele não faz muita coisa. Mas em bando, num enxame, numa nuvem de gafanhotos, ele destrói uma propriedade, uma lavoura, uma cidade. Ele faz um estrago inacreditável. E aí tu vai ver que tem o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor.
Vou repetir. Sublinha na tua Bíblia. Isso aqui é muito profundo, muito significativo. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Há controvérsias entre os intérpretes da Bíblia, que dizem que é o mesmo gafanhoto, que são tipos de gafanhoto, que isso, que aquilo. Não me importa, não me interessa. O que me importa, o que me interessa é o que este versículo nos ensina espiritualmente. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Quem? O inimigo. O ladrão veio para roubar. Ladrão, ó, a palavra diz, o ladrão veio para roubar. Ladrão rouba. Se ele roubou, ninguém parou ele, ninguém pegou ele, ninguém prendeu ele, ninguém denunciou, ele mata. Se ele matou e nada aconteceu, ninguém parou ele, ele não foi preso, ele vem e destrói. O que é destrói? Provavelmente queima tudo, acaba com tudo, desola com tudo. Então, esta obra tríplice das trevas é também do pecado. Porque o pecado, ele começa no coração, começa no olhar, começa no pensamento. E quando tu cede a essa tentação, Tiago diz que tu concebe o pecado e tu concebe a morte. Então é a mesma coisa. João 10,10, o contexto é o Senhor Jesus falando que ele é o bom pastor e que o ladrão vem para roubar, matar e destruir as ovelhas. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. O Senhor Jesus se levantou para destruir as obras das trevas, para destruir o mal, para tornar sem efeito, para neutralizar as obras das trevas do diabo, para nos livrar do poder do pecado, da presença do pecado e da culpa do pecado. Então, este gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor é uma forma de falar o estrago que o pecado faz nas nossas vidas. E aí vamos juntinho, vamos passo a passo. Cortador. Um corte. Claro, tem cortes e cortes, né? Mas vamos pensar num corte pequeno ou médio. Que tu não vai morrer por causa do corte. Tu vai sofrer. É uma ferida. Vai doer. Vai te atrapalhar. Vai arder. Pode te limitar. Então, existem pecados que são cortadores, que vão fazer isso contigo na tua vida. Que a gente pode dizer pecadinhos, questões, raposinhas, sabe? Aí tu tem o migrador. Migrador é aquele que não é do lugar onde tu tá, que ele vem de algum lugar ou ele vai para outro lugar. Isso às vezes acontece até com planta. Tu compra uma planta X, daqui a pouco, pelo sol, pelo vento, pela água, pelo adubo, vira uma planta Y. Ela migra, ela se transforma. Isso acontece com pessoas. Pessoas que foram criadas no Evangelho, pessoas que tiveram bons exemplos, como eu falei, teve um pai maravilhoso, teve uma mãe maravilhosa, teve todo o ensino, mas ele migrou. Ele foi para outro lado. Ele foi buscar outras pastagens. Ele foi beber outras águas. Ele foi procurar outros ares. Ele foi visitar o Egito. Tu tá me entendendo? Ele migrou. Ele é um migrador. Isso acontece muito quando o filho e a filha entram na faculdade. As estatísticas mostram que os filhos e as filhas dos crentes, dos evangélicos, até pastores, se desviam na faculdade.
porque saem do ambiente, eles migram para a faculdade, migram para aquela rotina, para aquela realidade ali. E sabe o que fazem? Não querem mais voltar para casa, querem ficar lá. Gente, tá entendendo? Vamos para o outro gafanhoto. O devorador, esse aqui é fácil de entender, porque é exatamente isso que fala em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, devora. Devora a tua saúde, devora a tua dignidade, devora o teu nome, devora a tua família, devora o teu casamento, devora a tua inteligência, tua saúde mental. Porque quando eu falei saúde, vamos dizer que é saúde física, mental, emocional, teus relacionamentos, devora, devora. E aí, o destruidor. Aí o que sobrou? Tá destruído. Tá queimado, virou cinza, virou pó. Se entregou totalmente. É isso que o pecado faz com as pessoas. É isso que o inimigo quer. Levar a todos nós para o inferno. Ele quer cortar, ele quer migrar, te levar, quer te devorar e quer te destruir. Isso pode acontecer com uma pessoa, mas também pode acontecer com uma família, com uma cidade, com uma igreja ou com uma nação, que foi a questão que Joel estava profetizando para ajudar para Jerusalém. A corrupção pode ser tão grande, pode vir do alto, dos reis, dos príncipes, dos anciãos, dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes, da alta cúpula, dos nobres. E aí quando chega no povo, já está tudo destruído. Certo? 5. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Esse versículo também é muito profundo. Acordem. Acordem porque vocês estão dormindo. Vocês estão cochilando. Vocês estão bocejando. Vocês estão... A gente diz, né? Vocês estão em Nárnia. Onde é que vocês andam? Acordem. Beberrões. O que quer dizer um beberrão? É alguém que está embriagado. Alguém que está anestesiado, alguém que está distraído, alguém que não sabe o que está acontecendo na sua volta. Tá fora da casinha, tá fora do mundo, tá no mundo da lua, não entende nada, sabe? Tá alienado. Pode ser por causa do álcool, do vinho? Sim. Mas também nós podemos adaptar esses beberrões para quem vive no entretenimento, para quem come demais, para quem usa drogas, para quem se entrega aos prazeres sexuais, carnais, a perversões, coisas assim, que esses beberrões nós podemos ampliar esse sentido, porque não é só o vinho que tira o entendimento, não é só o vinho que embriaga, não é só o vinho que anestesia, não é só o vinho que te deixa tonto, desequilibrado, distraído, fora da casinha. A Bíblia diz o quê? Que nos dias de Noé, eles não estavam nem aí. Eles comiam, bebiam, estavam ali. E de repente veio a ruína, veio o dilúvio. E o Senhor Jesus diz que quando ele voltar vai ser a mesma coisa. Vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar comendo, bebendo, viajando, passeando, comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento, que são coisas diferentes. E vão estar fazendo isso. E o Senhor Jesus vai voltar. E eles não vão nem saber o que aconteceu, meu Deus, o que aconteceu?
o dia do Senhor vai chegar. 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Aqui o que nos interessa? Contra. Veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Esse exército é contra. Isso quer dizer juízo. A gente aprendeu. É julgamento. É a mão de Deus pesando. O juízo de Deus vem através dos inimigos. O julgamento de Deus, muitas vezes, é por intermédio dos inimigos. E, nesse caso, de um exército. 7. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo. Bom, vamos pensar o que simboliza as videiras e as figueiras. Nós sabemos a importância dessas árvores para Israel, né? Para o povo de Deus, porque a videira, né? Da uva, a figueira do figo, ainda tem a oliveira também, né? Da azeitona. A gente viu que esses são símbolos de Israel e são símbolos da prosperidade, da bênção, da graça, da fartura, da abundância que Deus prometeu para o seu povo. E aí o inimigo, esse exército poderoso e inumerável que vem contra, tirou até a casca das árvores. Até a casca das árvores. E os galhos ficaram brancos. Vai dizer. Dizem, já vi em filmes e vídeos que os gafanhotos, o que eles fazem é assustador. Então, esse exército simbolizado pelos gafanhotos, que fez tudo isso que a gente falou de cortar, nos leva para a pobreza, nos leva para a fome, nos leva para a miséria, nos leva para a seca, para lugares áridos. Entende? O pecado faz isso conosco. Nós nos afastamos de Deus e temos que lidar com as consequências do pecado. E aí vem a tristeza, o lamento. E o exemplo que ele dá é uma coisa que parte o coração de qualquer pessoa que tenha coração. Uma virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Uma noiva que fica viúva antes de casar e que, ao invés de estar vestida de roupas lindas, de um vestido de noiva, enfeitado, ataviado, maravilhoso, e tá comemorando e tá feliz, sendo o dia mais feliz da vida dela, ela tá lamentando com roupa feita de pano de saco porque o seu noivo morreu. Muito triste. É a vergonha, a humilhação, a desolação, a solidão, a perda, o luto, o fracasso, a tristeza que o pecado causa, o desamparo, o abandono. 9. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então, lembra que eu falei que ele faz referências a sacerdotes e ao templo. Faz aqui, ó, fala de ofertas. Então, ele conhece, ele cita isso como algo importante, porque eles estão enlutados. Pensa que os gafanhotos destruíram tudo. Pensa que o pecado aniquilou essa nação. Pensa que eles ficaram 70 anos sob o domínio do Império Babilônico. Tudo aquilo que a gente estudou, toda aquela situação. E agora
ele dá um exemplo de que na casa do Senhor foram cortados, quer dizer, não tem mais oferta. Porque os ministros estão de luto. Algo tão grave, tão sério aconteceu, que nem na casa do Senhor há alegria, nada. Tá tudo destruído, tudo abalado. Mas sim, tem referência do templo e dos sacerdotes. 10. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, ó, que eu acabei de dizer. Porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Então, é o caos, é uma destruição total. Fiquem envergonhados lavradores, lamentem vinhateiros por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. É o caos, é a destruição, a desolação que estes gafanhotos fizeram. Aí fala do campo, fala de todos, né? Tenta abranger o caos em todas as áreas. Assim como a gente está vendo que o pecado, ele envolve tudo, ele prejudica toda a tua vida. Não é só no teu trabalho, não é só na tua casa, não é só a tua saúde, não é a tua mente, não é teus relacionamentos. Não, o pecado, ele é um prejuízo, ele é uma desgraça, ele é uma maldição. E qual é a solução? O sangue do Senhor Jesus, o arrependimento, a conversão. Tu precisa do perdão, tu precisa ser salvo, tu precisa ser liberto, tu precisa ser curado dessa praga, dessa peste que é o pecado. E só um pode fazer isso, o Senhor Jesus, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então ele pode trazer vida, e vida nova, e vida abundante, e vida plena. Ele é o pão da vida, ele é a água viva. Tudo isso para simbolizar, vamos dizer assim, a praga dos gafanhotos e a seca decorrente desta praga. 13. Sacerdotes vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Então, depois do caos, vem a reconstrução. Depois da tragédia, da calamidade, da desolação, tu chora, tu pranteia, tu te humilha, mas uma hora tu vai ter que parar de chorar, tu vai ter que enxugar as lágrimas e vai ter que reconstruir. E isso começa com arrependimento, com conversão, com humilhação. Quando tu te dá conta, sabe? Se eu pudesse voltar atrás. Quando tu lamenta, sabe? Se tu tivesse o poder de voltar. Quando tu tem certeza que tu não quer repetir aquilo. Isso é o verdadeiro, é o genuíno arrependimento. Quando tu quer consertar. 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, o dia do Senhor está perto e ele vem para destruir. Ó, é como destruição. É o julgamento, é o juízo. 16. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões.
Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado! As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Então tu vê que o fato de tu não ter campo, não ter árvore, não ter planta, não ter natureza, os animais também começam a gemer, começam a sofrer. Porque eles não têm pasto, eles não têm o que comer. Então, é uma reação em cadeia, é um efeito dominó. É uma tristeza generalizada. É uma calamidade, é uma desgraça. 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Quando ele diz a ti, ó Senhor, clamo, quer dizer, eu, Joel, clamo a Deus. Ele está apresentando tudo isso, mas é um profeta, nós vimos isso, que está com a mensagem impregnada em si mesmo, encarna a mensagem. Então, ele não está alheio, separado da mensagem. Não. A ti, ó Senhor, clamo, pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo auxílio, como a gente via, né? Ah, meu Deus, a gente viu vários profetas que intercediam pelo povo, que faziam seu papel de intercessor. Então aqui Joel está clamando, está pedindo a intervenção divina, a misericórdia divina. Mas sabemos que o juízo está vindo de Deus. É Deus que controla tudo e todos. 20. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. A criação geme, toda a natureza, todo o universo, tudo que Deus criou é para a glória dele, reflete a glória dele. E aqui todos estão sofrendo. Aí ele fala dos animais selvagens que suspiram por Deus, esperando que Deus tenha misericórdia. A seca acaba com tudo. E nós, quando estamos em pecado, Davi fala, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci. Os meus ossos secaram. Ele se sentia como num deserto, num lugar sem chuva, sem água, sem rio. Então, esse é o exemplo, vamos dizer assim, do que o pecado faz conosco. Ele nos seca, ele nos mancha, ele nos afasta de tudo que é bom. Ele tem uma aparência de algo bom, porque senão a pessoa não cairia em tentação. Mas no que ela experimenta, é que nem pastel. Tu olha aquele pastel morte, não tem nada dentro. É um pastel de vento. Já viu isso? Às vezes tu não tem recheio pra pôr dentro do pastel. Aí tu só frita a massa. E ele fica cheio de ar. Que nem o pecado. Tu pensa que aquilo é maravilhoso. Tu pensa que é o pastel, mas no que tu morde, quer dizer, no que tu peca, tu descobre o gosto amargo, o fel, a maldição que tu te meteu. O que a gente aprende hoje com o primeiro capítulo de Joel? De que nós devemos narrar, contar, declarar, ensinar as novas gerações. Os filhos, contar para eles que o pecado faz mal, que nós devemos ficar sempre em aliança com Deus vivo para não cairmos em tentação. Narrai isso a vossos filhos. O gafanhoto devorou e destruiu. O campo está assolado. A vide se secou. As oliveiras murcharam. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Promulgai um santo jejum e clamai ao Senhor. Por que o jejum é tão importante? Porque é onde tu te humilha e tu coloca a carne no lugar dela.
Paulo diz: eu esmurro a minha carne e levo ela, coloco ela no lugar dela, na servidão, na obediência. Então, promulgai um santo jejum e clamai ao Senhor, porque o dia do Senhor está perto.